Ouça agora a palavra de Deus para o seu coração e que Deus te abençoe poderosamente. Glória a Deus. Amados, a paz do Senhor para todos. Fiquemos em pé, por gentileza. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Eu quero pedir para um pastor que aniversariou ontem. Deslê, vem cá. Vem orar por nós aqui. Aleluia. Você está mais velho hoje. Vem orar por nós aqui. Aleluia. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Oremos. Soberano Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós elevamos, ó Pai, a nossa voz a Ti. Obrigado, ó Pai, por essa manhã tão maravilhosa, por estarmos na Tua casa, onde temos aqui uma fileira de novos crentes, ó Pai, confirmando a sua fé em Cristo Jesus. Pai, continua as Tuas mãos estendidas sobre nós, nesse país, põe as Tuas mãos em todos os cantos desse país. Os irmãos que estão a caminho ainda tragam paz. Continua na frente desse trabalho. Te louvamos, Pai, agradecido no nome de Jesus. Amém. Tome assento, irmãos. Meus queridos, é uma alegria para o nosso coração, um prazer para a nossa alma, poder nesta manhã fria, dar seguimento ao trabalho que o Senhor confiou às nossas mãos. Hoje, mais uma vez, nós estaremos cumprindo uma das determinações de Jesus Cristo, Senhor. Antes que ele ascendesse aos céus, ele reuniu seus discípulos e determinou dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. Bem, é bem isto o que estamos cumprindo esta manhã. Louvo a Deus pela presença de cada um dos irmãos, a presença dos candidatos ao batismo, a presença da igreja aqui já reunida, a presença dos nossos pastores é uma indelével prova de que nós somos um povo forte. Glória a Jesus. E no 340 de nossa harpa cristã diz que nós somos um povo forte, revestido de poder, não é? Glória a Deus. Muitas entidades, muitas reuniões foram, irmãos, transferidas para outras datas, em virtude da greve aí dos condutores de caminhão, mas eu sei que os irmãos também tiveram dificuldades para se locomover, mas estamos aqui, glória a Deus. A presença de vocês é, na verdade, um testemunho de que temos decisões firmes nos nossos corações. Glória a Deus. Nós tomamos uma decisão firme na nossa vida para servir ao Senhor Jesus, até que Ele nos leve para a sua eterna habitação, o céu. Glória a Deus. Meus queridos, vocês estarão sendo batizados esta manhã, conforme determina a Bíblia Sagrada. Na Assembleia de Deus, nós não batizamos pessoas, ou melhor, crianças recém-nascidas, não é? Mas batizamos pessoas adultas, que têm discernimento, que sabem compreender, entender o que é que significa o batismo, o porquê está se batizando. Sim, mesmo porque, a exemplo de Jesus Cristo, Senhor, ele foi batizado quando tinha 30 anos de idade. Nos conta a Escritura Sagrada, Jesus com 30 anos aproximou-se nas margens do Rio Jordão, e ali estava João Batista batizando, e ele então aproxima-se de João e pede para ser batizado. Pois bem, meus irmãos, vocês estão aqui porque sabem o que é que vão fazer, não é? Vocês sabem por que é que estão sendo batizados. Isto é um testemunho vivo. Vocês estarão dizendo para o mundo social que estamos deixando este mundo de pecado para uma nova vida com Jesus Cristo, Senhor. Glória a Deus. E
Lindo é esta decisão da parte de cada um dos irmãos. Ora, queridos, vocês estarão sendo batizados tranquilos, a água não está fria, a água é morna, vocês fiquem sossegados, tranquilos, a água é morna. Os pastores que irão batizar são homens que têm muita habilidade para o batismo, de maneira que teremos, se Deus quiser, um trabalho perfeito, e vocês desçam no tanque orando, não é? Porque é uma coisa que Deus pode fazer esta manhã, viu? E só Deus pode fazer. Ele pode misturar água com fogo, aleluia. Ele pode misturar, glória a Jesus. E vai ser uma coisa interessante. A água não vai eliminar o fogo do Espírito, e o Espírito também não vai tirar a água do tanque. Será, irmãos, um trabalho em conjunto, e Jesus pode batizar muitos de vocês com o Espírito Santo. Esta é uma bênção do céu, glória a Deus. Esta bênção é vossa, esta bênção é nossa, nós recebemos, e Jesus pode esta manhã dar para muitos dos que estão aqui assentados. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu queria convidá-los para uma ligeira meditação. Para isto, eu quero convidá-los para o que escreveu Moisés, servo do Senhor Jesus. No livro do Êxodo, escrito por Moisés, no capítulo de número 5, Êxodo, capítulo 5, o primeiro versículo abre-nos um assunto bem interessante. Assim escreveu Moisés. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Amém. Queridos, possivelmente vocês já leram essa história na Bíblia. E para aqueles que não leram, que ainda não têm um conhecimento maior na Bíblia Sagrada, deixe-me trazer a lembrança de vocês a história que nós vamos dissertar. Conta-nos Moisés. E quem era Moisés? Moisés foi o homem escolhido por Deus, de Jesus Cristo, meu Senhor. Bendito seja Deus, aleluia. Mas queridos, como crescer? Lembre-se sempre, a sua vida nova com Cristo, ela precisa de alimentação para o seu espírito, assim como todos nós, não é? Normais, tomamos café da manhã, almoçamos e jantamos, para alimentar o nosso corpo físico, o nosso espírito também, ele precisa de alimento. Mas como alimentar o espírito? Escute, não se descuide da sua vida de comunicação com Deus. A sua, a minha, a nossa comunicação, irmãs, é a nossa oração. Você não pode se descuidar de uma vida de oração. Aleluia. Peça a Deus graça para que você domine, porque o nosso corpo é muito folgado. Nosso corpo, ele não gosta de sacrifício não. O corpo quer comodidade. Pois bem, você peça graça a Deus e põe o corpo também debaixo do domínio do Senhor. Peça a Deus que lhe dê graça para você se dedicar à oração. Você sinta desejo de orar. E ore, meu querido irmão, minha irmã, ore a Deus. A hora que você puder, ore. Não sei quais suas horas você pode orar. Eu oro de madrugada, porque eu acho que é o momento melhor. A fila do céu parece que é menor, e eu gosto de orar de madrugada. Mas escute, você peça a Deus graça. Se você se despertar, ore pela madrugada,
pelo menos aí uns 15 minutos, uma meia hora, conversa com Jesus, conta a tua vida para Ele e peça a Ele a bênção do céu. Sabe o que vai acontecer? A sua oração chega no céu e Deus responde às nossas súplicas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Escute, ontem o diabo lhe tentou, você orou. Hoje você se apresenta um crente forte e vitorioso. Satanás está vencido e você prossegue vencendo em nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Pois bem, a oração é indispensável para o seu crescimento espiritual. Mas vamos um pouquinho mais para frente. Você precisa alimentar a alma, o espírito, com a palavra de Deus. E como fazer isto? São Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Sabe o que você deve fazer? Não deve faltar aos cultos. Faça uma decisão na sua vida para não faltar aos cultos, especialmente os cultos de oração e doutrina. Escute, na vida espiritual, como a Bíblia diz que nós devemos crescer, você foi perdoado, você foi libertado, você está salvo, você vai ser batizado nas águas, mas precisa de um passo à frente. Peça ao Senhor o batismo com o Espírito Santo. Mas por quê? O Espírito Santo de Deus, ele reveste o homem com o poder do céu. Escute, meu irmão, esse revestimento Deus dá para a sua vida. E você deve buscar, é para você, é seu, busque ao Senhor, e esse revestimento do céu estará sempre presente na sua vida. Muito bem, não falte aos cultos, faça um esforço para não faltar aos cultos. Pois bem, é interessante que na nossa vida espiritual, meus irmãos, saiba que nós, eu e você, não fomos criados para procriar e comer arroz com feijão. Você tem coisas mais importantes para fazer da sua vida. Você tem coisas mais importantes para fazer da sua vida. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Deixa eu falar aqui com as irmãs. Sabe, minhas irmãs, que vocês não aceitaram Jesus para ficar somente no banco olhando para o pregador. Você precisa agora, como membro da igreja, a igreja, a Bíblia diz que é o corpo de Cristo. Você é um membro da igreja, não é? Você tem corpo, o seu dedo mínimo está ligado ao seu corpo. Ele tem a vida que tem o corpo. Ele sente o que sente o corpo. Pois bem, você agora, como membro da igreja, deve se esforçar para, como membro da igreja, você pode desfrutar, você pode produzir dentro da sua função como membro do corpo. Por exemplo, você, minha irmã, tem uma voz bonita, e que coisa linda, é jovem, se agrega ao grupo de jovens na igreja, vai louvar ao Senhor, vai fazer culto ao ar livre com os irmãos, vai testificar, vai ganhar outras jovens para Jesus. Isso você pode fazer. A sua fé lhe capacita para esse trabalho. Pois bem, você tem uma voz bonita, ore a Deus. A irmã diz, bem, pastor, mas eu já não sou tão nova, já passei um pouquinho da idade, já tenho mais de 32 anos. Minha irmã, nós temos um grupo especial da igreja esperando pela senhora. É o nosso círculo de oração. Vai orar com as irmãs. Você ora por nós, nós oramos pela senhora. E essa oração chega lá no céu. E a bênção de Deus vem sobre você. Aleluia. Mas qual é o resultado desta oração? Eu passaria aqui muito tempo dizendo para vocês o que é que vale a oração do crente diante de Deus. A resposta é tão grande que você não imagina o que Deus tem preparado para a sua vida. Deus tem bênçãos maravilhosas, grandes, não é coisa pequena não. Nosso Deus é o Criador do céu e da terra. É Ele que te deu a vida, é Ele que sustenta a tua vida, é Ele que vai abençoar ricamente a sua vida espiritual. Dedique-se ao trabalho do Senhor. Você pode, como mulher,
além dos trabalhos como pertencer ao coral, ao grupo de jovens, ao círculo de oração, você pode ser uma professora da escola dominical. Vocês não devem perder a escola dominical. Por quê? A escola dominical é um momento que eu e você temos para dirimir algumas dúvidas e aumentar o nosso conhecimento da Bíblia. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou pregando no culto, é falta de ética você se levantar e me fazer uma pergunta, não é? Que vai atrapalhar a mensagem. Você sabe disso, você não faz isso. Porém, na escola dominical é uma aula. Ali está o professor. Educadamente, você pode perguntar e o professor vai lhe responder. Escola dominical é um momento preciosíssimo para a nossa vida espiritual. Deixa eu dizer para vocês, eu me matriculei na escola dominical no ano de 1942. Eu tinha 8 anos de idade. E desde 42, nós estamos no 18, né? Já se passaram 76 anos que eu sou aluno da escola dominical. Você pode dizer, pastor, e quanto livro você estudou? Somente a Bíblia. Estou estudando somente a Bíblia. Por quê? Será que o senhor é tão rude assim? Não, não sou rude, não. Graças a Deus, não. Eu já li a minha Bíblia do Gênesis, o Apocalipse, talvez mais de 100 vezes. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Saiba disto, meu irmão, saiba disto. A Bíblia é um livro tão precioso, porque a sua mensagem, que o Espírito Santo coloca nessas letras, ela aflora aos nossos olhos e ao nosso coração. Você está lendo e o Espírito Santo está te iluminando, e você começa a descobrir, a sentir, a pesquisar, que a Bíblia na verdade é a santa palavra de Deus para a edificação da sua vida espiritual. Seja um aluno da escola dominical. Pois bem, isso não pode faltar. Agora, meus queridos irmãos, você agora é um crente perdoado, é um crente liberto, é um crente salvo, é um crente que está se envolvendo no trabalho do Senhor. Escute, alguns de nós têm de Deus chamada especial, tem de Deus uma vocação especial. Vocês já viram mulher pregar? Eu já vi mulher pregar que deixar homem com a boca aberta. Pois é, porque Deus dá graça. Eu tenho visto jovens pregar. Irmãos, eu quero dizer a vocês, eu me sinto, não digo orgulhoso porque orgulho é pecado, mas eu me sinto tão feliz quando vejo um dos jovens pastores pregando aqui no Belém, e Deus abençoando. Olha, eu fico numa felicidade tremenda, porque eu estou vendo que Deus está levantando valores da sua amada igreja. Quanto de vocês que aqui está não vai receber de Deus uma chamada e uma vocação para a pregação do Evangelho? Escute, esta semana passada esteve aqui conosco o nosso missionário que está na Suíça. Aquele jovem irmão estava como vocês aqui. Sabe o que ele fazia aqui? Ele era policial militar e trabalhava na segurança nossa. Ele era meu segurança, trabalhava assim. Pois bem, aquele jovem hoje é pastor na igreja na Suíça, missionário do Belém ali, e como o moço está pregando, que coisa linda. Mas o que é isso, irmão? É Deus na vida daquele homem. Bendito seja o Senhor. Você pode ser um desse amanhã. Você pode ser, escute-me, Deus é o Senhor que escolhe, prepara e envia. Deus pode dar a você, Ele tem dado para tantos, vai dar para você também, glória a Deus. Agora uma coisa, se dedique. Se você tem no coração uma vocação, sente de Deus uma chamada para pregar o Evangelho, faça o que eu vou lhe dizer: ore, jejue e leia a Bíblia. Ore, jejue e leia a Bíblia. Quanto mais você lê a sua Bíblia, mais de Deus você recebe graça para entender a sua palavra. Glória a Deus. Porque, escute-me, o maior intérprete da Bíblia é o autor.
e quem escreveu a Bíblia, o autor, é o Espírito Santo. Pergunta a ele e ele vai lhe explicar minuciosamente as mensagens preciosas que estão guardadas nesse livro. Pois bem, meus irmãos, vocês então irão crescer. Depois, a vida espiritual, eu disse, ela é estática. As mulheres, elas têm trabalhos específicos da igreja, dedicados às mulheres. E elas devem se entrosar e se esforçar para crescer perfeitamente. Aqui eu tenho muitas jovens, eu não sei quantas de vocês não podem ser esposa de um pastor, eu não sei quantas de vocês amanhã não poderá ser uma missionária em outro país, eu não sei quantas de vocês serão esposas de professores ou professor da escola dominical, dirigentes de oração. Isso é um trabalho que Deus vai dar a cada um de vocês, meus irmãos. Assim Deus poderá fazer na vida de cada um de vocês. Bem, queridos, há uma coisa interessante, que há muita gente que critica quando se fala em dinheiro. Você aqui do Belém certamente ouviu, nós aqui não vendemos pedaço da cruz, aqui nós não vendemos lenço, aqui nós não vendemos nenhuma das, porque, irmãos, estas coisas são enganos e são pecado diante de Deus. Deus não aceita este comércio. A Bíblia diz: dai de graça o que de graça recebestes. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja, amados, nosso Ministério do Belém, nós sustentamos a igreja com a minha e a sua contribuição, com o meu e o seu dízimo. Por que entregar o dízimo? Porque o dízimo não é nosso, o dízimo é de Deus. Irmãos, o dízimo, você não está fazendo uma barganha com Deus. Eu vou dar o dízimo para Deus me abençoar. Não, eu dou o meu dízimo porque não é meu, é dele. Agora, que ele vai me abençoar, vai. Com certeza vai me abençoar. Porque, irmãos, a Bíblia diz o seguinte: Deus nos dá, a medida de Deus é cheia, diz a Bíblia, é recalcada, é sacudida. Deus não dá miséria para ninguém. Deus é o Senhor da bênção. O propósito de Deus para a sua vida é um propósito todo especial. Daí o porquê nós contribuímos com alegria. Ninguém vai meter a mão no seu bolso, ninguém vai dizer: olha, você não tem nada. Você tem a administração da sua vida com Deus. Se Deus mandar, você faça, tá certo? E aqui nós não obrigamos você, porque ser um contribuinte, irmãos, é uma bênção para quem contribui, é uma bênção pessoal, é para, eu desejo ser abençoado, quero ser fiel ao meu Deus, aleluia. Sendo fiel a Deus, Deus também é fiel à nossa vida espiritual. Pois bem, mas queridos, estou falando aqui a vocês, assim ligeiramente, como cresce na vida espiritual, durante os anos, como crente em Jesus Cristo, porque eu comecei como vocês. Um dia eu estava de veste branca, e eu me recordo muito bem, foi no dia 7 de setembro de 1945, quando eu fui batizado. Já faz um pouquinho, não é? Creio que quase todos vocês aqui não eram nascidos ainda. Pois bem, com raras exceções. Pois foi em 45, eu também fui batizado. Lá, o pastor me perguntou, e eu assumi um compromisso. Eu disse: eu prometo ser fiel a Jesus todos os dias da minha vida. É o compromisso que você hoje pela manhã vai tomar diante de Deus e diante desses pastores que aqui estão, ali naquele tanque, quando você for chamado para ouvir e responder. Pois bem, prepare o seu coração, prepare para tomar uma decisão segura. Esse povo hebreu saiu da terra do Egito, passou 40 anos caminhando, mas chegou, o povo chegou na terra de Canaã. Aquela multidão, eles chegaram naquela terra, e ali Deus os abençoou de uma forma toda especial. De maneira que, meu irmão, a vitória não está somente na sua saída, a vitória nossa está na chegada. Eu quero encerrar dizendo para vocês, citando o grande apóstolo Paulo. Paulo viveu 60 e poucos anos,
No fim da sua vida, ele escreveu ao seu cooperador Timóteo, desta forma diz: Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Este é o propósito meu, deve ser o propósito também do seu coração. Combater o bom combate, em nome do Senhor, vencer em nome de Jesus, até o momento que Ele nos chame para a sua glória. Amém. Queridos, nós vamos iniciar o batismo dentro de poucos minutos. Porém, nós estamos aqui, possivelmente nós temos aqui alguma pessoa amiga, parente que você convidou, alguém que talvez até por curiosidade veio aqui esta manhã para ver como é que os crentes são batizados. E você ouviu a palavra de Deus, e quem sabe nasceu no seu coração também um desejo de ir para o céu. Já chega, você já está cansado do pecado, você já está cansado de ser escravo do inimigo. Chega, mas chega mesmo, aleluia. Jesus esta manhã quer salvar a sua alma. Faça como esse que aqui estão, toma a decisão do seu coração, diga para Deus: hoje eu quero romper com o mundo de pecados e eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Eu pergunto, nós temos aqui entre nós alguém que ainda não é crente, e para isto eu quero pedir a ajuda dos irmãos. Uma pessoa que não é crente e esta manhã deseja aceitar Cristo como seu Salvador. Aonde você está? Levante a sua mão, diga para Deus: eu quero Jesus como Salvador da minha vida. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Aonde está a primeira pessoa que deseja aceitar a Jesus como Salvador da sua vida? Eu peço aos irmãos que nos ajudem. Possivelmente ao seu lado, alguém que tem desejo de ser salvo, mas precisa de uma ajuda, e você pode ser esta bênção na vida desta pessoa amiga, em nome de Jesus. Há uma pessoa para Cristo aqui entre nós, eu lhe convido em nome de Jesus. Aqui à minha esquerda temos uma senhora, temos um senhor, temos alguém para Jesus. Será que todos são crentes? Aqui à minha direita teremos uma pessoa para Cristo. Todos são crentes? Na galeria, alguém para Jesus? Glória a Deus. Meus queridos, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Faça firme a sua decisão. Saímos do mundo para chegar no céu. Deus abençoe a cada um de vocês. Meus queridos, nós estaremos então iniciando o nosso batismo nas águas, e acredito até pelo número hoje ser menor. Nós tivemos até um pouco de dúvidas com relação ao deslocamento dos irmãos, mas eu tive o cuidado de telefonar para os meus companheiros pastores, e eles me informaram que estava tudo pronto, que eles estavam interessados e envolvidos em trazê-los para o batismo. E aqui nós temos um bom número. Não tem todos, naturalmente faltaram muitos, falta de condução, não é? Esse problema de greve, e há um certo impacto, mas aqui estamos. Pois bem, nós iremos então iniciar o batismo, e eu queria convidar os nossos pastores para este primeiro horário, porque creio ser o número menor, nós podemos terminar o batismo mais cedo, dispensar os irmãos, porque vocês terão dificuldades em pegar ônibus para voltar para casa, né? Então vamos terminar mais cedo. Então, no primeiro horário, eu queria chamar o irmão Edson José, ou melhor, desculpe, Edson Melo, por favor, pastor José Prado Veiga, o Jeremias Borges, o Saulo Marafon, o Davi José, o Neemias e o Genildo Severino. Irmãos, por gentileza, se encaminhem a pia batismal e vamos batizar em nome do Senhor Jesus.
E enquanto isto, com a nossa banda, que hoje não está numa banda, está só um quarto, né? Mas tudo bem. Aleluia, né? Aleluia. Cadê o nosso maestro? Cadê o...